Bom dia, é um prazer te ter de volta. Me chamo Rafaela. E eu sou Esther. E sejam muito bem-vindos ao podcast Iluminadas, onde comentaremos e falaremos sobre os diversos filósofos iluministas. Bom, e o assunto de hoje do podcast é um filósofo que tem o nome Charles Lewis. Gente, não sei ler direito, mas basicamente é Montesquieu que nós vamos falar hoje. O famoso Mosmos para os mais íntimos. Montesquieu foi um político, filósofo e escritor francês. Isso mesmo, Rafinha. E além disso, quando nós estudamos por aí, né, na escola, né, quando estamos estudando sobre o iluminismo, nós vemos a grande importância que Montesquieu teve na separação dos poderes, né? Exatamente como a Esther disse. Muitos outros antes deles defenderam sempre a queda do absolutismo. E com essa sua teoria usada até hoje em constituições internacionais e até mesmo a Constituição brasileira. Montesquieu é filho de um nobre que nasceu no dia 18 de janeiro de 1689, se formando logo cedo no iluminismo, com a ajuda de padres oratorianos. E também ressaltando que ele foi um crítico muito severo e irônico, né, da monarquia absolutista. É algo bem característico do clero católico, né, naquela época. E bom, agora falando sobre os estudos do Montesquieu, ele iniciou seus estudos na Academia de Bordeaux. Tem um nome difícil aqui, gente, mas enfim. Ele começou estudando biologia, física, geologia e também direito. E foi por causa desses estudos que o nosso querido Montesquieu conseguiu iniciar os seus estudos iluministas no Colégio Júlia. E assim ele aliava as ciências da natureza com as ciências humanas. E foi a partir daí que Montesquieu pode ficar fascinado pelo progresso da ciência física, naturais e de suas diversas descobertas a respeito das leis que regiam o mundo físico, tratadas diversas vezes em seus ensaios. Então, foi aí que ele propôs que a realidade social, ela também devia ser regida por leis. Exatamente, mas agora falando sobre a sua tão famosa, né, separação dos poderes, o que a gente pode entender sobre ela, né? Porque o que a gente sabe é que elas dão aula de vida para tanto acadêmicos quanto políticos até o dia de hoje. Sim, concordo plenamente. Exatamente, e são elas divididas, né, em três poderes, que é o poder executivo, o legislativo e também o judiciário. Mas agora falando primeiro sobre o executivo, eles são órgãos responsáveis pela administração do território e também concentrado nas mãos do monarca ou de um regente. Agora, falando sobre o poder legislativo, ele é responsável pela elaboração das leis e é representado pela Câmara de Parlamentos. E agora, por fim, falando sobre o último poder, que é o poder judiciário, era ele que fiscalizava, né, o cumprimento das leis e também era exercido por juízes e magistrados. E além dele, o Montesquieu, ele era a favor da monarquia parlamentar e trata das relações da forma de governo e seus princípios, segundo eles seriam divididos dessa forma. Exato. As formas de governo, como eram divididas, era dividida em aristocracia, anarquia e, por fim, o despotismo. A aristocracia tinha o princípio de moderação, enquanto a monarquia tinha o princípio de honra e o despotismo tinha o princípio de terror. E também, além disso, ele fez algumas classificações para essas formas de governo, né, que eram as formas puras. Era a monarquia, que é o governo de um só, a aristocracia, o governo de vários, e também a democracia, que é o governo do povo, que a gente vive atualmente. E como toda pureza tem sua impureza, eu vou falar sobre as impurezas, obviamente. Eles eram divididos na tirania, que era a corrupção da monarquia, a oligarquia, que era a corrupção da aristocracia, a demagogia, que era a corrupção da democracia, ou seja, as formas impuras só tinha corrupção. Mas Montesquieu, mesmo em seu tempo, ele tinha muitas, diversas ideias revolucionárias. Então, eu fico assim, perguntando, me questionando como seria se ele tivesse vivido no nosso tempo. Como seria essa ideia, assim? Exatamente, eu fico pensando, será que até seria melhor pra ele, né, com as ideias que ele tinha? Mas, imagina, ele tendo um perfil no Twitter. Exatamente. Imagina ele tendo um perfil no Twitter. Pois é. E com isso, com essas brincadeiras, a gente finaliza o podcast Iluminadas. Não esqueça de compartilhar, deixar aquele joinha e escreva nos comentários. O que você acha que aconteceria se Montesquieu, o nosso Mosmos, faria se ele existisse nos dias de hoje? E que seu dia seja muito iluminado, como o podcast foi. Tchau! Tchau!